um momento de alegria, enfim, ele acaba, consequentemente, aí, tendo alguns comprometimentos, né, que acabam dificultando essa expressão facial do paciente. Ele passa a ter também o que a gente chama de bradicinesia, que é mais vagaroso, ele fica mais vagaroso. Tem alguém gravando já, né? Sim? Sim, doutora. Obrigada, viu, Gi? Eu acabei falando aqui, me esquecendo. Então, em relação a essa bradicinesia, né, é uma situação em que ele fica mais lento. Então, aquilo que antes ele fazia de forma a não ter a necessidade de prestar atenção, muitas vezes o simples fato de levar um alimento à boca, hoje ele tem que prestar mais atenção, porque constantemente, pela falta aí de dopamina, ele não consegue controlar esses movimentos, então constantemente ele tem esses tremores. Então ele tem diminuição de movimentos voluntários, tremor em repouso e nas extremidades, ele acaba tendo também um comprometimento, né, de instabilidade postural. Então, ele fica mais arcado e instável. A postura dele é constantemente instável, e isso pode facilitá-lo a ter uma queda, né? Então, você junta um paciente idoso, né, que tem uma instabilidade postural, e mais uma osteopenia, uma osteoporose, a facilidade que ele vai ter de ter alguma fratura ou mesmo ter uma queda é muito grande, né? Então, por isso que temos que ficar muito mais atento aí a essas questões, né? E além de tudo, além de ele ter essa instabilidade postural, ele tem ainda rigidez nas articulações, principalmente de membro inferior, né? Então ele tem rigidez na articulação, principalmente de joelho, né? Por isso que ele acaba andando assim, de forma bem lenta, igual um pêndulo, né? Vai andando muito lentamente, até para ele tentar ficar numa estabilidade, pela instabilidade que a doença acaba causando, tá? Bom, em relação a também sinais e sintomas, né, ele pode ter uma diminuição de olfato, né, que é chamada anosmia, distúrbio no sono, também em pacientes, isso também é uma das consequências da própria doença, né, isso até para caracterizar realmente essa doença e diagnosticar é um pouco difícil, mas é uma forma de se investigar, né? Então ele tem sim um sono mais instável, ele não consegue dormir a noite inteira, por isso que muitas vezes a medicação que eu vou falar daqui a pouco, ela é usada no final de tarde, à noite, para que ele possa ter um sono mais tranquilo, restaurador. Como ele tem consciência de tudo que está acontecendo com ele, então ele tem mais a probabilidade de ter uma depressão. Então, são pacientes muito vulneráveis à depressão, porque aquilo que ele fazia de forma a nem ter a necessidade de prestar atenção no que ele está fazendo, né? E mesmo até muitas vezes ele não consegue estar incluído no meio social, até pela dificuldade que ele tem de se alimentar, então ele passa a ficar cada vez mais depressivo. Ele pode, pela vagarosidade, isso acontece em nível corporal, né? Então, a questão da constipação também é em função dessa peristalse estar prejudicada. Então, aqui, não preciso falar para vocês que é um paciente com indicação de uma dieta mais laxativa, né? Justamente por quê? Porque ele tem um intestino mais também vagaroso, a peristalse é mais vagarosa, se ele não bebe líquido, somado à baixa ingestão de fibras, ele vai ter as fezes mais ressecadas, vai ser mais difícil ele ter uma evacuação mais adequada, né? E isso vai ser um potencializador
para deixar de agir a medicação como ela deve agir, e depois eu vou explicar isso melhor para vocês, tá? Então, aqui, se o paciente ele tem já uma predisposição a fazer a constipação, então, nós vamos já controlar isso com uma dieta mais laxativa. E, né, diante de tantos, enfim, diante de tantas questões aí que já foi observada por ser uma doença de caráter que a gente chama idiopático, né, não se sabe ao certo o que realmente pode gerar uma doença de Parkinson, até para justamente se prevenir essa doença de Parkinson. Uma enfermeira que é australiana, ela teve um marido com diagnóstico de Parkinson, há uns 25 anos antes dele ser diagnosticado, essa enfermeira Joy Mine, ela começou a perceber que o marido exalava, né, um odor de almíscar, um odor diferente, né, porque as pessoas que convivem umas com as outras, as pessoas conhecem o cheiro da pessoa, né, e ela começou a observar, 25 anos antes dele ser diagnosticado, que havia ali um odor diferente, né? Até quando eu dou essa aula em sala de aula, eu levo uma fragrância da década de 80 chamada Whiskey, que é um odor de almíscar mesmo, é um cheiro mais adocicado, né? E isso é característico, segundo agora o que eles estão investigando, né? De pacientes com Parkinson. Então, acaba tendo uma concentração alta, né, de ácido hipúrico, eicosano e octadecanal, ou aldeído estearílico, que se dá por um desequilíbrio de neurotransmissores. Então, esse desequilíbrio de neurotransmissor é que acaba gerando, né, melhor dizendo, né, esse odor de almíscar. E até dando aula em sala de aula, alguns alunos me falaram, mas professor, quando eu levo, né, a fragrância aí para as pessoas sentirem, eu falei assim, nossa, mas não é que a minha avó que teve, né, o meu avô que teve lá o Parkinson, ou tem o Parkinson, ele tem mesmo esse cheirinho, né? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão pesquisando, então pegaram pessoas ligadas, inclusive, à indústria alimentícia, que tinham um olfato bem apurado, para poder participarem desse estudo em ambulatórios com pessoas com predisposição a ter o Parkinson, para tentar ver se conseguiria diagnosticar esse Parkinson mais precocemente possível para poder entrar com a medicação e ele não evoluir com a doença, né? Porque é uma doença, se a gente for pensar, ela acaba sendo crônico-degenerativa, né? Então, quanto antes puder ser diagnosticado e tratado, melhor, né? Então, a gente acaba tendo aí essa característica bem interessante. Ela é produzida, né? Esse odor é produzido pelas glândulas sebáceas e tem essa característica, né? De um cheiro mais adocicado, tá? Então, é bem interessante aí, é uma curiosidade, né, que ainda não foi comprovada, mas vale aí aguardar, né, para a gente ver aí o que vai ser o desenrolar disso, qual vai ser o resultado disso. Dentro de exames para critério diagnóstico, o que a gente tem? A tomografia e ressonância, radiotraçadores com PET-SPECT, que avaliam a função de neurônios dopaminérgicos, que é uma forma de também mais precocemente ser diagnosticada aí essa doença. Bom, dentro de causa, né, então já se falou de causa genética, já se falou de exposições ambientais, então quando a gente fala de exposições ambientais, já se falou em pesticida, contato com pesticidas, né, contatos com solventes, contatos com metais pesados, então pessoas que consumiam água de poço quando criança, por ter nessa água metais pesados, que às vezes não é identificado pela própria pessoa, né, ele pode, quando
tem aí acima de 60 anos, desenvolver aí essa doença de Parkinson. Mas como eu falei, tudo que é idiopático, não tem nada que foi realmente definido como sendo, não, é isso, né? Então, acha-se que, né, mas nada foi comprovado cientificamente. O uso de fármacos também, já tentaram fazer algumas associações. Que tipos de fármacos? Antihipertensivos, os antieméticos, né, aqueles medicamentos que a gente usa para controle de náusea, vômito, medicamentos para sistema nervoso, né, às vezes até medicamentos para depressão, imunomoduladores, também já foi visto aí como sendo uma associação com Parkinson, mas ainda, como eu falei, é tudo muito o quê? Interrogado. O que se sabe é que leva a uma degeneração neural de causa desconhecida, levando a uma depressão gradual da dopamina, que é esse neurotransmissor, né, que vai controlar esses movimentos, tá? Então, o que a gente tem? De efeitos colaterais, de drogas, de medicamentos, que possivelmente o nosso paciente, provavelmente idoso, né, porque também não é uma verdade absoluta, isso que a gente estava falando aqui há pouco, né, em clínica, 2 mais 2 nem sempre são 4, embora a predisposição é maior acima da 6ª década de vida, ele pode acontecer, hoje já foi visto aí em pessoas com 25 anos, pessoas com 30 anos, né, então a gente tem aí alguns relatos de pessoas que foram acometidas antes desses 60 anos. Mas pessoas com uma prevalência maior acima de 60 anos, e normalmente não se toma só a medicação para o Parkinson, e toma medicações para outras doenças que porventura possam estar associadas aí com o Parkinson, o paciente ele pode apresentar a anorexia, porque tudo que tem a ver com o cuidado nutricional, eu achei interessante destacar aqui para vocês terem essa visão mais holística aí do paciente, e saber na hora de pôr o planejamento dietoterápico, por onde, né, onde agir. Então, é um paciente que pode ter anorexia, que não é anorexia nervosa, que é uma falta de apetite, náusea, sensibilidade reduzida de olfato, então aquilo que eu falei, né, diminuição aí de olfato, a constipação, pelo uso muitas vezes da medicação e também somada a uma situação da própria doença, xerostomia, já ouviram falar xerostomia? Daí são termos técnicos que é importante vocês saberem, né? Então, nós vamos falando cada vez mais, né, aos pouquinhos aí, termos técnicos, siglas, que é o que vocês mais vão encontrar aí quando estiverem em hospital, especialmente, né? Então, xerostomia é boca seca, também muitas vezes causada por medicamentos, especialmente medicamento que é muito comum trazer a boca seca, medicamento para o estômago, aquela linha do pantoprazol, omeprazol, né? E também os antihipertensivos, pode trazer também essa boca seca. E diuréticos, né? E sintomas psiquiátricos. Pode ser, né, que pacientes usando medicamentos, dependendo do tipo de medicamento, ele pode ter momentos aí de euforia ou não, mais depressão, em função da própria medicação, porque age aonde? No sistema nervoso, né? Bom, caminhando mais um pouquinho, vamos lá para os objetivos do tratamento. Então, primeiro, manter ou recuperar o estado nutricional do meu paciente. Então, é muito importante que a gente faça uma avaliação nesse paciente idoso, da forma como tem que ser feita, no sentido da gente ter parâmetros que indiquem mesmo essa depressão, principalmente de massa muscular no idoso, né? Então, a gente tem a circunferência da panturrilha, que é um forte indicador de perda de massa muscular, de uma possível sarcopenia. Tem o EMAP, né, que é o espessamento do músculo adutor do polegar, que é quando vocês vão pegar a dobra que tem entre o indicador e o polegar. Não sei se vocês já viram isso nas aulas de avaliação nutricional. Então, vão pegar o adipômetro e vão aqui, ó, pinçar, embora toda dobra, ela
verifica massa de gordura, mas aqui no caso ela vai verificar massa muscular, espessamento do músculo adutor do polegar. Então é um forte indicador aí de massa muscular também. Às vezes a gente pode até fazer uma associação, quanto que está lá na circunferência da panturrilha, se deu abaixo de 31 de circunferência, já é um risco, né? Mas eu posso avaliar também esse espessamento do músculo adutor do polegar para fazer essa associação. Fora, né, dobra cutânea do tríceps, do bíceps, subescapular, suprilíaca, que também, lógico, vai avaliar aí massa de gordura corporal, e a circunferência do braço, posso fazer cálculos que me indiquem a circunferência muscular do braço, a área muscular do braço. Então, eu vejo massa magra e massa de gordura corporal. Aí sim eu consigo fazer uma análise mais completa aí do meu paciente. Devo também hidratar, né, o meu paciente. Então, primeiro eu vou manter o estado nutricional, se eu ver que ele está tudo ok, eutrofia, ou recuperar o estado nutricional, ver que ele já tem um risco nutricional. Hidratar o paciente. Então, o paciente idoso, ele normalmente ele faz o quê? Não bebe água, não bebe líquido de uma forma geral. Então, a hidratação é muito importante, porque eles constantemente, eles tendem a ficar, se não estão, desidratados. Por que ele fica desidratado? Porque ele perde massa muscular inerente com o avançar da idade. Então, perde massa muscular, perde água corporal. E por quê? Porque toda vez que eu perco massa magra, eu perco água, porque para armazenar 1 grama de massa muscular, eu preciso de 3 ml de água. Então, eu acabo tendo aí, né, uma questão muito importante, que é a hidratação desse paciente. Observar sintomas gastrointestinais. Então, vocês viram aí que pode dar náusea, vômito, né, pode dar alteração de intestino lá, constipação. Então, vou observar isso. Nas minhas visitas lá no quarto do paciente, ou quando ele vem ao meu consultório, eu tenho que perguntar como é que está essa questão também, né? Prevenir as deficiências nutricionais e controlar os efeitos das doenças que podem estar associadas aí com o Parkinson. Pode ser que você tenha um paciente com Parkinson e mais Alzheimer, Parkinson mais diabetes, Parkinson mais, por exemplo, hipertensão. Então, são doenças que acabam, de certa forma, sendo comuns nessa faixa etária, né? E aí, na hora de nós fazermos um raciocínio dietoterápico, tem que contemplar aí todas as doenças para que a gente tenha de estratégia uma única conduta dietoterápica. Aqui eu quero mostrar para vocês as 2 pirâmides, né? Então, fazendo um comparativo aí com as pirâmides, o que eu noto, né? Então, a gente tem aqui do lado esquerdo a pirâmide do adulto, que tem lá na base da pirâmide a oferta de cereais, pães, tubérculos, raízes, né? E aqui no topo da pirâmide o controle de açúcares, doces e as gorduras. No caso da pirâmide do idoso, o que a gente nota de diferente? Na base da pirâmide, os vários copinhos de água, né? Mostrando a importância dessa hidratação. E aqui no topo da pirâmide, além do controle do sal, né, do açúcar e dos doces também, a gente tem uma bandeirinha vermelha identificando para nós o quê? O controle do cálcio, da vitamina D e da vitamina B12. Então, não é também, como eu falo, né, uma verdade absoluta. O paciente idoso é igual a eu dar B12, eu dar vitamina D e eu dar cálcio. Então, a gente precisa primeiro uma análise bioquímica desse paciente. Então, eu tenho que avaliar bioquimicamente o quê? Cálcio total, cálcio ionizável, vitamina D e a vitamina B12. Então, veja só, né, aqui embaixo, ó, o indivíduo demora de 4 anos para apresentar deficiência de vitamina B12, e no idoso pode estar elevada. Eles têm dificuldade de produzir o fator intrínseco, porque tem diminuição das células gástricas parietais e diminuição de ácido clorídrico. Então, essa deficiência pode estar elevada no idoso, tá? Então, a gente vai analisar bioquimicamente para ver se ele tem ou não a predisposição a ter essa anemia aí megaloblástica,
né? Porque como ele tem a diminuição de células gástricas parietais que fabricam ácido clorídrico, é exatamente esse meio que faz lá a biodisponibilidade da B12, então ele pode sim estar comprometido, principalmente se a gente notar quem tem vovôs, vovós aí, né, muito provavelmente acaba até tomando os omeprazóis da vida, né, então os protetores gástricos que ele tem o papel do quê? De trazer um pH mais neutro para esse estômago, então além dele ter já essa diminuição dessas células, ainda ele pode estar tomando uma medicação que propicia essa deficiência, né? Então, hoje a gente vê muito, principalmente quando vocês vão para o hospital e vocês trazem aí os medicamentos que os pacientes estão usando, é muito falado do omeprazol, né? Então, vai tomar um antihipertensivo, mais uma medicação, por exemplo, como essa que eu vou falar agora, que é a levodopa, já entra com um omeprazol, um protetor gástrico. Então, isso já é meio que comum aí, e aí a gente tem que tomar cuidado com essa deficiência, tá? Bom, além disso, né, então vamos partir agora para a dietoterapia. Então, o que eu vou ter, né? Uma possibilidade de um cálculo de necessidade energética total por meio do Harris-Benedict, então essa sigla HB é o Harris-Benedict, aonde eu vou identificar o gasto energético basal do meu paciente, eu vou usar o peso atual para cálculo desse gasto energético basal, e vou multiplicar pelo fator injúria, que aqui no caso, devido à situação catabólica inerente à doença, eu vou aplicar 1,5, tá? De fator injúria. Aqui também um dado importante para falar para vocês é o de que quando você tem um paciente idoso, que ele está, por exemplo, não desnutrido, mas ele está com sobrepeso ou uma obesidade, é interessante você descontar 10% desse gasto energético basal pelo Harris-Benedict, por quê? Porque o Harris-Benedict, ele superestima esse gasto energético basal em 10%. Então, a gente, pensando num paciente que ele tem um sobrepeso, uma obesidade, que também não é bem-vindo para esse paciente idoso. Imagina ele ter aí essa bradicinesia, né, essa lentidão, esse enrijecimento, né, das articulações, a dificuldade que ele tem de se locomover, ainda sendo obeso. Então, é ideal que a gente também calcule um valor calórico mais adequado para ele. Então, se o seu paciente ele for sobrepeso ou obeso, desconte do gasto energético basal 10%. Aí você multiplica por esse fator injúria, que seria 1,5, tá? Bom, então, a medicação que é usada para controlar esses movimentos repetitivos, né, esses tremores aí involuntários, é a levodopa. Essa medicação, ela vai controlar lá em nível cerebral esses movimentos aí de tremores. Só que essa levodopa, eu tenho que saber de duas questões. Se ele usa a levodopa junto com a proteína, ele pode diminuir a potencialidade da medicação. Então, existe aí o que a gente chama de interação medicamento-nutriente. Por quê? Porque tanto a levodopa quanto a proteína, ela demora cerca de 60 a 90 minutos para ser absorvida. Então, o ideal é que eu distancie o horário que vai ser administrada a levodopa do horário que é administrada a proteína. Então, em torno de 2 horas antes ou 2 horas depois, nunca junto. Em contrapartida, se eu der a levodopa em jejum para o meu paciente, ele pode ter efeitos gastrointestinais colaterais indesejáveis. Então, ele pode ficar nauseado, ele pode ficar com o estômago, assim, com desconforto, né, no estômago, com distensão,
muitas vezes, por conta dele ter utilizado a medicação em jejum. Então, o que eu posso orientar o meu paciente, ou até mesmo nessa instituição de longa permanência, né? Orientar lá o familiar, o cuidador, enfim. Então, ou o próprio paciente, né? Porque aqui ele tem essa consciência. Dar sempre alimentos que não sejam proteicos. Então, o que eu posso utilizar? Um biscoitinho com chá, uma fruta, né, um pãozinho, algo que não tenha proteína, para não ter interação com a levodopa, e aí sim, né, ele acabar propiciando aí em uma diminuição da potencialidade da medicação, e aí, quando começa a aumentar muito a dosagem da medicação, vai chegar uma hora que não tem mais como a gente aumentar, porque, como eu falei, é uma doença crônica, que o ideal seria que o médico utilizasse uma dosagem bem baixa, mas altamente potencializada, e uma forma da gente potencializar seria realmente o uso aí, né, de a proteína longe do horário que é administrada essa levodopa. E aí, em relação ao controle de proteínas, eu posso usar uma dieta de hipo a normoproteica, então eu posso usar de 0,5 a 0,8 gramas por quilo de peso por dia, lembrando que quilo de peso, se o seu paciente, ele for um paciente ou desnutrido ou obeso, é ideal que você calcule um peso ideal ou ajustado, ou habitual que trouxe ele para a eutrofia. Tá? Nunca usar um peso atual se ele tem obesidade ou tem uma desnutrição, né? E se seu paciente ele for desnutrido, eu posso usar mais de 1 grama por quilo de peso, também não precisa se extrapolar, né? 2,5 gramas por quilo de peso. Você pode usar 1,5, mais ou menos, 1,5 grama por quilo de peso de proteínas, sempre com essa consideração, levando aí o paciente a questão de estar longe, né, o horário da administração dessa proteína, longe do horário que é administrada a levodopa. Aí eu consigo corrigir o estado nutricional, a sarcopenia aí no caso, né, sem fazer com que ele tenha a interação com a medicação, tá? Bem, o que mais que eu tenho aqui? Em relação a vitaminas, né, então eu vou trabalhar aí com muitas vezes ele tem redução de vitaminas do complexo B, que é a hora que eu vou ter que indicar, muitas vezes, uma suplementação. Os pacientes que acabam tendo deficiência de vitamina B6, B12 e ácido fólico, eles podem desenvolver uma hiperhomocisteínemia, que já foi falado, inclusive, aqui em outras situações. Só que com a hiperhomocisteínemia, ele pode também comprometer o sistema nervoso, então ele pode ter aí um dano cerebral e também um comprometimento de cognição. Então, é sempre importante, né, mais um exame aí que a gente deve analisar. Tem a hiperhomocisteínemia, então eu vou trabalhar com as fontes de B6, B12 e ácido fólico, e mais do que as fontes. Às vezes é o caso de eu suplementar, gerando ali até a UL, né, que seria um valor aí que o nutricionista ele pode e deve prescrever. Então, eu fiz lá o cardápio, calculei quanto deu de B6, B12 e ácido fólico, eu vou complementar, dando o meu teto seria o valor de UL, que é o valor aí mais adequado para o meu paciente, tá? Bom, tudo bem até aqui? Dúvidas? Tudo certo, tá. Muito bem, então agora nós vamos falar de um estudo que, embora ele seja datado de 2003, mas é um estudo bem interessante, por isso que eu trouxe para vocês. Ó, é um estudo de Coimbra e Junqueira, e qual foi o objetivo desse estudo? Analisar se altas doses de riboflavina versus a eliminação da carne bovina promoveria a melhora da função motora. Então, vamos ver o que eles usaram como método para esse estudo. Eles usaram 30 miligramas de vitamina B2, que é essa riboflavina, a cada 8 horas em 19 pacientes e retiraram a carne bovina.
O que eles tiveram, então, de resultados? Após 6 meses dessa suplementação, houve um aumento de 44% para 71% da função motora após cada mês de suplementação. Então, mostrou que o quê? Que o uso da riboflavina, ele melhorou essa função motora, ele foi, digamos assim, um coadjuvante para essa melhora da função motora. Né? Então, é bem importante, então, na hora de eu traçar esse valor, né, quais são os nutrientes relevantes, então, vocês já viram aí que a B2 é uma vitamina interessante, a B6 também, o ácido fólico também, a B12 também, né? Então, são vitaminas relevantes aí dentro desse tratamento da doença. Com relação à carne bovina, né, por que da carne bovina, né? A carne bovina, ela produz uma substância chamada hemina, que é um radical livre, que é, na verdade, ruim, né? Para quem tem uma doença crônico-degenerativa, de repente ficar aí produzindo eros, né? Produzir radicais livres, ele não é bem-vindo. Então, não que a gente vá retirar a carne bovina, até porque o complexo B para esses pacientes ele é muito importante, vocês viram. E as maiores fontes de complexo B acaba sendo a carne, né? Não necessariamente só a bovina, mas especialmente a carne bovina também acaba tendo as fontes aí necessárias. Não que a gente precise tirar totalmente a carne bovina, mas a gente pode controlar, de repente, na semana, né? Determinar ali 2 vezes por semana a carne bovina e o restante carne de ave, peixes, né? Peixes principalmente aí que são à base de ômega 3, por exemplo. Então, a gente poderia aí ter essa questão enaltecendo, né? Olha só, o trabalho do nutricionista diferenciado. Então, ele vai programar aí na semana quantas vezes o paciente vai poder utilizar a carne bovina, quantas vezes por semana ele vai poder utilizar as outras carnes e ovos, enfim, né? Bom, em relação ao carboidrato agora, de 45% a 65% do NET, principalmente, né, 65% quando ele tiver que diminuir lá a fonte proteica. E de lipídios, de 30% a 35% do NET. Então, se a gente for considerar aí os ácidos graxos poliinsaturados, então pensando aí no alfa-linolênico, o ômega 3, né, eu posso usar de 0,6 a 1,2% do NET, e o linolênico, que é o ômega 6, de 5 a 10% do NET. Então, o papel, né, anti-inflamatório do ômega 3, ele se faz muito necessário. Então, especialmente, né, quando a gente trabalha aí com valor em torno de 3 gramas. Então, não precisa ser, logo no primeiro momento, já dar as 3 gramas. Eu posso trabalhar aí com o valor de 1 grama, 2 gramas, e aí eu vou usando gradativamente, né, 2 gramas, e aí eu observo esse paciente até chegar aí em 3 gramas, tá? Em relação ao DHA, então, quando eu oriento o paciente, por exemplo, numa suplementação, né, porque 3 gramas é difícil ele consumir tudo à base da alimentação normal, né? Então, provavelmente, ele vai ter que suplementar. E na hora de suplementar, ele pode optar pelo ômega 3, então a base de EPA e DHA. Então a EPA, ele tem o papel aí de ser anti-inflamatório, mas aqui, mais do que nunca, vai ter que ter uma elevação do DHA em relação ao EPA. Por quê? Porque ele desempenha um papel de proteção aos neurônios dopaminérgicos, né? Então, ele acaba, através da enzima relacionada à glutationa, evita acúmulo intracelular de espécies reativas de oxigênio. Então, consequentemente, né, acaba inibindo com que ele tenha aí uma piora, né, da questão aí de radicais, de formação de radicais livres. Então, ele acaba sendo um inibidor, por isso que ele protege esses neurônios dopaminérgicos. Né? Então,
na hora de orientar o paciente na compra desse ômega 3, ele tem que ter na proporção mais DHA do que EPA. Tem momentos que a gente pede mais EPA do que DHA, aqui a gente precisa de mais DHA do que EPA, tá? Bom, prevenir constipação. Eu estava falando para vocês da questão de um paciente poder ter, né, quadros aí de constipação. Então, o paciente constipado, ele toma a levodopa. Quando ele toma a levodopa, o que pode acontecer com ele? Ele transformar a levodopa em dopamina antes de chegar em nível cerebral. E aí também é um momento que ele deixa de potencializar o efeito da medicação. Então, é muito importante, né, que o paciente ele não fique constipado, porque se ele está constipado, toma levodopa, essa levodopa vai se transformar em dopamina antes de chegar em nível cerebral. E aí, a função dela vai estar mais prejudicada, né? Então, se você percebe que o seu paciente ele já está ficando constipado, né? Então, reclama de fezes ressecadas, assim, enfim, então já entra com a dieta mais laxativa aí para o seu paciente, tá? Em relação agora ao zinco, então, o que o zinco faz, né? Ele auxilia na manutenção e integridade funcional do cérebro, além dele ser um antioxidante. O magnésio, teve um estudo realizado com ratos que mostrou que a suplementação com magnésio ele poderia impedir a degradação de neurônios dopaminérgicos e também da substância negra. Lembrando que o paciente com Parkinson, ele tem já uma diminuição da substância negra, né? E isso é ruim, né? Então, ele acaba prevenindo com que ele não perca essa substância negra, que acaba agindo aí também com neurônios dopaminérgicos, tá? Então, ele pode, olha lá, impedir essa degradação dos neurônios dopaminérgicos da substância negra, sugerindo que esse nutriente pode ser importante na prevenção, olha só, na prevenção da doença de Parkinson. A redução da vitamina D, olha aí, Rebeca, você que está estudando aí sobre a vitamina D, né, a diminuição, ela resulta em uma perda de neurônios dopaminérgicos na região da substância negra, originando a doença de Parkinson. Então, não há deficiência de vitamina D, né, que também acaba sendo aí o que poderia prevenir, né, uma doença de Parkinson. Em relação, desculpa, ao complexo B, apesar de ser comum a baixa ingestão de piridoxina, autores sugerem que suplementos com vitamina B6 devem ser evitados. Por quê, né? Então, eu vou falar de duas coisas. Então, primeiro, a princípio, eu vou dar lá a vitamina B2, a riboflavina, mas eu devo controlar a vitamina, que é a vitamina B6. Por quê? Porque essa B6, que é a piridoxina, ela promove a conversão da levodopa em dopamina antes de chegar em nível cerebral. É o que acontece quando o paciente está constipado, causando, então, ineficácia do medicamento. É possível dar B6? É possível, olha só. É possível ingerir medicamento com piridoxina que contenham também inibidores de dopaminase, como a benzerazida e a carbidopa, que ela acaba inibindo essa conversão da dopaminase, né? Porque ela inibe a dopaminase, que vai converter a dopamina antes de chegar em nível cerebral. Então, se ele tiver a condição de usar essa benzerazida ou a carbidopa, eu não tenho que me preocupar com isso, porque já tem a enzima aí que inibe essa conversão, tá? O que mais que eu preciso? Também preciso dar vitaminas antioxidantes, vitamina C, vitamina E e os carotenoides, que são muito bem-vindos aí nessa alimentação. Os flavonoides, né? Então, quando a gente fala das classes de flavonas, nós estamos falando da apigenina, que estimula a neurogênese, e a luteolina, que preserva os neurônios dopaminérgicos da lesão por inflamação, né? Então, muito bem-vindo. Então, o que a gente deve fazer na hora de montar esse cardápio, né? Utilizar
alface, cebola, aipo, que tem maior concentração aí dessas duas flavonas aí, né? Tomate também, né? Os vegetais que têm a cor mais amarela e também as frutas mais vermelhas, né? Então, poderiam ser muito bem-vindas aí dentro dessa proposta alimentar para esse paciente com Parkinson. O selênio, que também acaba sendo muito bem-vindo, né? Ele compõe parte da enzima antioxidante, que seria a glutationa peroxidase, é uma das funções do selênio, então a gente protegendo, né, esse paciente contra os radicais livres, olha lá, atua na parte interna da célula, realizando conversão de compostos tóxicos em atóxicos, desculpa, como água e oxigênio, ocasionando na diminuição dos radicais livres. Desculpa. Opa, vamos lá. Capacidade também de detoxicar metais pesados, está relacionado aí com a capacidade de gerar um efeito protetor em idosos. Além disso, o selênio, ele tem um papel de converter o T4 em T3, então ele age no metabolismo da tireoide. E isso também, às vezes, o paciente, quando ele fica idoso, né, ele acaba ficando mais lento em função desse comprometimento da glândula tireoide. E o selênio, ele faz essa conversão, né, do T4 para T3, agindo aí na glândula tireoide e agindo, consequentemente, no metabolismo, tá bom? Bom, dentro de todos os papéis aí, né, eu trouxe aqui 2 links para vocês visualizarem os talheres mais adequados, né, utensílios mais adequados para esse paciente que fica constantemente em tremores. Então, as colheres, ela tem que ter cabo mais grosso para dar firmeza para o paciente de levar o alimento à boca, sem correr nenhum risco de acidente, dele derrubar a comida nele, né? Então, ele pode utilizar muitas vezes para fazer a refeição. Então, a universidade, a USP de São Carlos, ela desenvolveu vários protótipos aí de utensílio de uma melhor colher, aí eles chegaram nessa colher, depois vocês vão ver aí o link, bem interessante aí, dando mais firmeza no momento de se alimentar. Então, eu posso também colocar nos pratos uma ventosa, e que grude, então, essa ventosa na mesa, para que, na hora daquele tremor, ele não esbarre, e aí ele acabe, muitas vezes, também se acidentando, né? Procurar também usar materiais inquebráveis, porque isso é uma forma também de resguardar o nosso idoso, né? Se de repente ele está lá com algum talher ou alguma coisa de vidro, ele bate no prato de vidro, pode se acidentar, enfim, tudo que é possível ser feito para esse controle, né, para que a gente possa acolher esse idoso e até orientá-lo nas melhores escolhas aí de utensílios, melhor. Principalmente também, por exemplo, quando a gente for dar um líquido para esse paciente, o ideal é ter um cabo grosso nessa xícara, nessa caneca que ele vai beber o líquido, ou usar o canudo, né? Eu preciso só saber se o meu paciente idoso ele não tem uma disfagia, porque se ele estiver com disfagia, também acaba prejudicial para ele, porque eu vou ter que trabalhar aí com um líquido espessado, né? Então, tudo isso está em voga aí na hora de eu poder traçar a melhor conduta, qual é a via de administração alimentar, é a via oral, está com TGI funcionante, ele tem disfagia, enfim, né, para que a gente possa direcionar essa melhor conduta, né. E aí, considerando
a questão da cognição desse paciente, em relação também à motivação para a vida dele, né? Dança é o novo tratamento. Então, o ideal é que mesmo ele tendo esses enrijecimentos, mesmo ele tendo essa dificuldade em caminhar, quando ele fica mais parado, há uma tendência dele perder mais a massa muscular. E perdendo a massa muscular, ele acaba tendo mais dificuldade ainda em relação à doença, então ele acaba tendo muito mais consequências inerentes a essa doença. Então, o ideal é ele praticar alguma atividade física para que ele consiga ter a parte motora preservada, né? Ele consiga ter aí a massa muscular preservada, para que ele tenha realmente uma qualidade de vida aí e consiga ter uma longevidade e ainda associada da medicação dada direitinho, né, com alimentação também controlada, equilibrada, preservando o estado geral dele, o estado nutricional, acaba sendo aí de grande valia aí para os nossos pacientes. Dúvidas até aqui? Não? Tá. Então, eu vou sair para que eu possa baixar lá e aí gerar o link. E aí eu retorno. Agora são 8h24, eu vou dar, pode ser uns 10 minutinhos, olha, 8h25, eu volto então às 8h20, pode ser, pessoal? Pode ser? Então tá bom. Então aí eu já volto com a aula de Alzheimer, tá bom? Até já então, hein?